Então, irmãos, dando início aqui à nossa aula, hoje é a nossa quinta aula de Teologia Sistemática, Cristologia. A gente vai estar acabando a parte 4 do Gruden. Hoje a gente vai trabalhar no capítulo 28 e no capítulo 29, querendo Deus. É um assunto que já ouvimos, já citamos bastante, é uma coisa comum de ser citado na igreja, né? Graças a Deus a nossa igreja faz questão de citar, e as igrejas que nós acompanhamos, elas também conservam essa doutrina como um lema da fé, que é a ressurreição e a ascensão, e também os ofícios de Cristo. Então hoje essas serão as duas pautas da nossa aula. E eu quero começar hoje até fazendo menção de um vídeo que eu estava assistindo semana passada e eu achei muito interessante. Eu ouvi um irmão dando estudo, e quando o irmão dava o estudo, ele dizia assim, que ele chegou para os seus ouvintes e disse assim: olha, se você encontra problema nos primeiros versículos da Bíblia, então eu quero te convidar a você parar de ler a Bíblia. E aí perguntaram para ele, mas por quê? Porque aí ele disse, porque está assim lá em Gênesis 1 e Gênesis 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas principalmente o versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí ele diz, se você tem dificuldade de acreditar que Deus criou o céu e a terra, então para de ler a Bíblia. Porque se você continuar a ler a partir daí, só vai piorar, não vai melhorar. E eu achei muito feliz a discussão dele, porque é a pura verdade, né? Se uma pessoa deseja seguir a Deus ou aprender de Deus, mas se ali no primeiro versículo, no primeiro capítulo, ela já se esbarra com dificuldade, então nem prossiga. Porque ela só vai se deparar com o quê? Com milagres, com uma criação extraordinária de Deus, o homem sendo a imagem e semelhança de Deus, o Éden, a queda, o diabo, a história da humanidade antes do dilúvio, o Com cobra dilúvio, falando. a cobra. Quer dizer, para ali. É muito legal essa, né? Eu achei muito interessante. Eu falei, olha, essa eu nunca tinha pensado. E aí ele falou assim, e aí dificulta, porque aí você vai tentar usar a ciência para explicar, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho, a queda das muralhas de Jericó. E aí, quanto mais você for andando em direção às Escrituras, você vai ver um garoto enfrentando um gigante e derrubando ele com uma pedra. É um juiz que vai destruir o exército com uma queixada de jumento. É um profeta que vai orar para fogo vir do céu e queimar o sacrifício. Ou seja, para, porque só vai piorar. E, de fato, nessa perspectiva, só piora mesmo. E eu fiquei, assim, muito impressionado com essa ideia dele. E quando a gente chega em Jesus, aí piorou de vez, porque ele nasce pelo poder do Espírito Santo, sendo concebido no útero de uma virgem. Ou seja, é um fenômeno milagroso. Depois ele cresce, se torna uma criança extraordinária e inicia um ministério extraordinário. Há uma unção poderosa que todas as profecias do Velho Testamento se cumprem nele como o Messias, o Cristo. Ele morre uma morte substitutiva. Depois do terceiro dia ele ressuscita. Ele é assunto, ou ele tem a sua ascensão aos céus. E aí vem e derrama o Espírito Santo, e aqui está a igreja. Ou seja, só piora. E ainda ele prometeu que vai voltar entre as nuvens, no ressoar da última trombeta. Piorou de vez. E a igreja vai se arrebatar, vai ser arrebatada e vai se encontrar com ele nas nuvens. Ou seja, só piora o tempo todo. Ou seja, não tem como a mente humana querer ter êxito numa coisa que é de questão espiritual. Então hoje a gente vai estar falando aqui sobre o que? A ressurreição e a ascensão. Beleza? É a página 509
do livro. Alguém quer comentar sobre alguma coisa do que eu acabo de dizer? A partir do momento que você já não acredita que Deus criou, primeiro acreditar que Deus existe, né? Se já tem dificuldade no primeiro versículo, é melhor parar mesmo, Para, vai fazer outra vai, coisa, né? vai Vai tomar estudar um outra banho coisa, de, né? vai tomar um banho de cachoeira, quem sabe resolve. Vai fazer outra coisa, né? Porque não adianta, não vai ter uma fé saudável, né? Beleza, então. Então vamos É lá. verdade. Então, continuando aqui, Pastor, página 500, pois não. só uma questão. A minha Pois não. bateria está pouquíssima e eu estou usando o computador para passar o vídeo. Aí, Ah, tá. infelizmente, eu vou ter que sair, tá? Tá bom, fica tranquilo, filhote. Fica à vontade. O link está no canal, que querendo você volta, tá bom? Tá ok. Fica com Bom Deus, filhote. estudo. Obrigado, Amém. Fabiano. Valeu, mano. Falou, Felipe. Deus abençoe. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Felipe, gente. Ah, quando lembramos da doutrina da ressurreição, o que vem à mente? O que vem à mente? Que Jesus morreu e ressuscitou. Uma Sim, promessa que ele havia feito, né? eu sei que você sabe de muito mais coisas. O que mais? Ele triunfou sobre o quê? Sobre Ah, que sim, triunfou coisas? sobre a morte, né? A última a última barreira que havia sobre a humanidade era a morte. E a ressurreição não foi só ele, ele foi as primícias, né? Foi o primeiro a ressuscitar, trazendo uma promessa a nós que aquele que crê em Cristo também será ressuscitado naquele dia. Isso Então a aí. vida eterna é uma promessa referente à ressurreição de Jesus, né? Ele triunfa sobre a morte, a temporaneidade da vida. Sim, é só nós somos peregrinos na terra, como Paulo disse, né? E aí a gente vai receber uma vida eterna agora. Um corpo Né? transformado, né? Exatamente. Então, quando a gente toca nesse assunto, não tem como a gente não lembrar disso, né? Não tem como não citar isso. A grandeza da vitória nele, como 100% homem, 100% Deus, mas também sobre uma coisa que é a morte, que atinge a todos. E também sobre essa incógnita da vida eterna. Porque, querendo ou não, a incógnita da vida eterna que pairava sobre toda a criação foi interrompida. Não tem mais incógnita. Agora é possível termos uma vida para sempre. E isso tudo foi conquistado por Jesus por meio do que? Da sua morte, da sua ressurreição. Eu me recordo que o meu professor no seminário, ao nos ensinar sobre esse assunto, o professor eh, José Carlos, ele dizia assim: eu sei que eu vou entrar no céu, porque um homem entrou no céu. Esse homem é Jesus Cristo. Esse homem entrou no céu e abriu as portas do céu para a humanidade. Adão não conseguiu, esse homem Jesus conseguiu, então eu vou conseguir porque ele conseguiu e a porta está aberta. E ele disse que se eu cresce nele, eu entraria. Então eu sei que eu vou entrar. Eu achei muito feliz essa citação, né? Então ele vence a morte, ele vence essa última barreira, né? Que é a grande barreira da humanidade. E além disso tudo, ele nos cria essa possibilidade da vida eterna, sendo aquele que ele é as primícias, ou seja, é o primeiro, e aí nós nos tornaremos também semelhantes a ele. E aqui, agora indo para os nossos slides, vai lendo para nós, filhote? Ressurreição e ascensão, evidências do Novo Testamento. Mateus 28, 1:20, Marcos 16, 1:8, Lucas 24, 1:53, João 20, do 1 ao 21 e 25. Joia. São textos que baseiam-se na ressurreição, sendo que esses são os textos que os apóstolos deixaram como um documento histórico, né? Por isso que os apóstolos, além de tudo, uma das evidências do apostolado que autentica o apostolado é que eles viram o Cristo ressurreto.
Isso é uma das evidências que autenticam a apostolocidade em alguém. Eles foram instrumentos de viverem ao lado de Jesus, de escutarem Jesus, de aprenderem com Jesus, mas eles foram as testemunhas reais que viram Cristo ressurreto. Ele e todos aqueles que viveram naqueles dias. E esses são os textos que os evangelhos, os 4 evangelhos, registram, né? Continuando. Significado doutrinário da ressurreição. Pode ler um por vez? A ressurreição de Cristo assegura a nossa regeneração. Quer que leia os textos bíblicos? Não precisa. Não, só do primeiro. 1 Pedro 1:3, Efésios 2, do 5 ao 6, Colossenses 3:1, Filipenses 3:10, Romanos 6, 4 e 11. A ressurreição de Cristo... Eu só quis dizer assim, era só para ler o primeiro. Não, sim. Apesar de que, Fê, é só o que está escrito e o primeiro versículo, tá? Para não precisar, porque está no slide aqui, né? Os irmãos e os alunos que depois quiserem confirmar, esses são os versículos que apoiam, né? Então, antes disso, de discorrer esse primeiro ponto, eu queria que você abrisse na página 511 do livro. Eu queria ler um comentário aqui do professor Harris, que está no primeiro parágrafo. Está pequeno aqui, né? Isso. Lê para nós, por favor. A ressurreição de Jesus não foi uma transformação para um corpo imaterial, mas sua aquisição de um corpo espiritual, entre aspas, que podia materializar-se e desmaterializar-se à vontade. Quando Jesus decidiu aparecer a várias pessoas de forma material, era apenas o corpo espiritual de Jesus. Da mesma forma, quando ele não estava visível ou tangível. Após 40 dias, quando terminaram suas aparições na terra, Jesus assumiu o modo único de ser visível aos habitantes do céu, mas sem um corpo carnal. Em seu estado ressurreto, ele transcendia as leis normais da existência física. Não mais estava preso às limitações espaciais ou materiais. Um texto bem interessante, né? Eu achei um texto bem curioso. Eu achei interessante essa afirmação do professor. Claro que é passível de questionamentos, é passível de... né? Mas, assim, eu achei muito interessante essa questão da aquisição de um corpo espiritual. Lembra que nós tratamos, na aula passada, tratamos muito da questão de Jesus, a pessoa de Jesus ter nele 100%, ele ser 100% homem, 100% Deus. Né? Olha só que interessante agora na ressurreição, irmão. E olha que interessante. Podem ver que durante toda a história bíblica ocorreram algumas ressurreições. Sim. Quando foram essas ressurreições? Foram lá com os profetas no Velho Testamento. Sim. No entanto, não foram ressurreições com corpo glorificado. Ressuscitou e morreu de novo depois. Exatamente. Né? E como aconteceu nos 3 casos do Novo Testamento. Com Lázaro, né? A filha Lázaro, né? A filha... Litacume, né? Isso, a filha de Jairo. E o filho da viúva de Naim. Né? E também como aconteceu com Dorcas e com Eutico, que foram os 2 do Novo Testamento. Ou seja, todas essas ressurreições foram ressurreições em que alguém morreu, voltou a viver, mas não recebeu um corpo espiritual pleno e glorificado. Então, por isso que o comentário do professor Harris ele é interessante, porque assim como Jesus ele tinha e possuía 100% da natureza humana e 100% da natureza divina, na ressurreição ele consegue mesclar, junto com a Trindade, é claro, operando concomitantemente nesse processo na vida dele, no Jesus humano e no Jesus divino, a gente vê o que é a ressurreição em Cristo agora se tornando plena. Ou seja, é uma ressurreição
de um corpo espiritual, sim, que ainda está num corpo humano, mas glorificado, que não deixa de ser agora uma descrição de ser um corpo espiritual. O que é um corpo glorificado? É um estágio pelo qual nós desconhecemos, mas é um estágio de perfeição que transcende a questão quântica do tempo, do espaço, do físico, de tudo que a gente imagina, que a gente não sabe discernir bem o que é. Então, Jesus, com a ressurreição, e a ressurreição dele aqui é a ressurreição da glorificação, ele consegue resgatar o divino no corpo humano, e é quando eu falo resgate, é o resgate do mérito, do que ele conquistou por nós. Então, é o corpo humano agora sendo galardoado pelo toque divino, e agora o toque divino voltando a coexistir com aquele corpo humano que antes do nascimento não tinha, mas não deixa de ser um corpo espiritual, um corpo glorificado, e agora aqui a gente vê na ressurreição o Deus Filho 100% Deus. Ponto. É inquestionável. Assim como no nascimento virginal é uma atuação do Espírito Santo gerando Jesus e fazendo com que nasça ali seja fecundado um feto, né, que tem um DNA espiritual, mas tem um viés humano, e aí nasce, claro, é um ser humano, mas a gente já vê ali a união entre o divino e o humano. A gente vai ver essa união do divino e humano o tempo todo na Bíblia, e no ministério de Jesus, como eu falei nas aulas passadas, o que distingue mais é o Jesus humano, cumprindo a obra para nós. Em alguns momentos, quando ele perdoa pecado, é o Jesus divino falando, na transfiguração é o Jesus divino, mas de uma forma geral é o Jesus humano obedecendo ao Pai, sendo o sacrifício, sendo aquele que nele ele encarna tudo aquilo que será a obra da expiação para nos salvar. Ele concretiza tudo isso sem pecado, o pleró acontece, né? Está cumprido, está consumado, e aí ele morre. Desce ao inferno, aí vai ter aquela discussão da aula passada, aí ele ressuscita, e ele ressuscita agora, então ele volta, o humano agora volta a ser o humano glorificado, mas volta o divino, dando todo o tom, e agora, durante esses 40 dias, é um corpo espiritual esplêndido, poderoso, sobrenatural, grandioso, incomparável. Isso é fantástico, né? Então, agora é o Jesus divino. Então, eu gostei muito dessa frase, né? Então, leia de novo, né, o significado doutrinário da ressurreição e a primeira linha, por gentileza. A ressurreição de Cristo assegura nossa justificação. Começa Romanos 4:25 por diante. Isso. A ressurreição de Cristo assegura-nos de que iremos receber igualmente corpos que está em cima, bem em cima aqui, não consigo tirar. Ressurretos Tá, perfeitos, né? 1 Coríntios 6:14, João 20:27. Esses três significados doutrinários da ressurreição são espetaculares quando a gente começa a argumentar a respeito deles, né? A ressurreição de Cristo assegura a nossa regeneração. Olha que interessante. Quando nós afirmamos o novo nascimento, que é gerado em nós, o novo nascimento é gerado em nós pelo poder do Espírito Santo. A gente nem imagina que como eu posso te dizer, que na regeneração o Espírito Santo, assim como o Espírito Santo trabalhou na ressurreição de Jesus, o Espírito Santo trabalha na nossa regeneração. O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer o seguinte: assim como é necessário uma atitude tão somente do Espírito Santo
para nascermos de novo, foi necessária uma atitude e uma influência do Espírito Santo no corpo de Jesus para que ele ressurgisse dos mortos. Eu quero que você leia para mim, Fê, agora na página 513, na parte 3. Lê lá para mim. Eu vou argumentar e aí você vai entender onde eu quero chegar. Porque quando a gente fala assim, eu nasci de novo, parece que o novo nascimento, num primeiro momento, é uma virtude nossa. É só uma inclinação nossa. Não, eu fui para a igreja, eu me sacrifiquei, eu estou indo para a igreja, eu sou um bom menino. Eu faço a minha lição de casa. Eu não roubo, eu não roubo lá no trabalho, eu não falo palavrão, eu sou um bom menino. Então logo eu nasci de novo. Aí a grande pergunta é: você foi gerado pelo Espírito Santo? Não. Então aquele que não nasceu da água e do Espírito, esse não entrará no reino dos céus. E aí fica essa pergunta: o que é esse nascer do Espírito? Para a gente entender o nascer do Espírito, a gente tem que ver o nascer do Espírito de uma forma mais ampla, ele agindo na vida de Jesus quando? Quando Jesus morreu. Porque saber que o Espírito Santo trabalhou na vida de Jesus enquanto ele estava vivo, não é difícil. Mas saber que Jesus se inclinava para as obras do Espírito também não é difícil. Porque Jesus era perfeito. Então ver um Jesus perfeito fazer o que é certo não é nenhuma novidade. E aí, ver o Espírito Santo sendo trabalhar na vida daquele perfeito, nenhuma novidade. Mas agora, vendo Jesus morto, sepultado durante 3 dias, sem fôlego, e de repente, ver uma atitude poderosa, ou ver uma influência e uma ação do Espírito Santo naquele corpo, e ver aquele corpo de morto, de gelado, de frio, já com os bichos, fazendo todo o processo de decomposição, porque já começa após a morte, você como biólogo sabe melhor do que eu, já começa todo um processo químico ali. De repente, há uma interrupção desse processo químico, biológico, e ali a vida volta a nascer. Não somente aquela vida que existiu naqueles que ressuscitaram nas páginas da Bíblia, mas agora uma ressurreição tão poderosa, que é uma ressurreição dando aquele corpo, um corpo glorificado. Aí você fala, pelo amor de Deus, isso é obra do Espírito Santo. E quando a gente compara esse poder transformador do Espírito Santo no corpo de Jesus, e a gente se permite crer que no nosso corpo, na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito e principalmente na nossa carne mortal, o Espírito Santo pode fazer uma obra parecida, nos regenerando, isso gera em nós fé. Isso gera em nós dependência, isso gera em nós quebrantamento. Então, esse primeiro tópico do significado doutrinário da ressurreição, que é a ressurreição de Cristo, assegura a nossa regeneração, é porque tanto Deus Pai quanto Deus Espírito Santo está trabalhando na nossa vida, nos regenerando. Por quê? Porque assim como ele ressuscitou para nos assegurar uma vida eterna lá na frente, essa vida eterna começa agora. Como? Nos regenerando, nos fazendo de novo. Aonde? Na nossa vida espiritual, na nossa alma, e nos dando uma transformação. Fantástico essa compreensão, né, filho? Sim. Então, lê para nós aqui o que o Gruden vai falar. Ele não coloca, ele põe o pai e o filho, participaram na ressurreição. Mas eu coloco o pai, o filho e o espírito. Tá? Leia para nós o texto. O Pai e o Filho participaram na ressurreição. Alguns textos afirmam especificamente que Deus Pai ressuscitou Cristo dentre os mortos. Atos 2:24, Romanos 6:4, 1 Coríntios 6:14, Gálatas 1:1, Efésios 1:20. Mas outros textos falam de Jesus participando na sua própria ressurreição. Jesus diz: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. João 10:17-18, 2:19-21.
É melhor concluir que tanto o Pai quanto o Filho estavam envolvidos na ressurreição. De fato, Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25, Hebreus 7, 16. E pode continuar. 4. Ah, não, você continuou, tá certo. Hebreus 7,16. Isso. Agora, isso, perfeito. Olha que interessante. O Pai e o Espírito Santo trabalharam sobre o Jesus homem, mas o Jesus Deus, como a gente acabou de ler, e fica bem claro, eu sou a ressurreição e a vida, eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Aqui é o de Jesus divino falando. Olha que fantástico, Felipe. Olha que fantástico, irmãos. A ressurreição é uma atitude do Deus Trino trabalhando para restaurar aquilo que um dia o homem perdeu. Isso é extraordinário. É que quando a gente olha a obra mais do Pai e do Espírito Santo, é porque a gente está vendo no Filho sendo homem, né? Mas a gente também, quando lê o texto de uma forma muito cuidadosa, a gente nota que o Filho divino também atuou. E agora, eu vou ler um texto aqui, que é Romanos 8:11. Romanos 8:11. Esse texto é um texto que, inclusive, o Gruden faz questão de... Pode ver que tem o número 17 aqui, que ele faz um debate nas notas, né? Ele faz uma menção nas notas sobre esse ponto que é é o 17 ou é o 7? Deixa eu confirmar aqui. É o 17. Olha o que ele diz aqui no 17, na nota, na página 521. Visto que as obras de Deus geralmente são obras de toda a Trindade, provavelmente é verdadeiro dizer que o Espírito Santo também esteve envolvido em ressuscitar Cristo dentre os mortos. Mas nenhum texto das Escrituras afirma isso explicitamente. Mas veja Romanos 8:11. Na minha concepção, Romanos 8:11 mostra nitidamente a atuação do Espírito Santo. Ele diz que não, mas para mim é. Olha lá. Vamos ler Romanos 8:11. Que versão que você está aí com ela? Qual é a sua versão? NVI. Tem alguma outra versão perto aí? Não. Tem. Se tiver facinho. Qual que o senhor quer? Não, Almeida, Revista Atualizada, pode Corrigida ser. Fiel. Revista e atualizada, isso daí. Se tiver fácil para você. Deixa eu ver. Tá. 8:11. 8:11, é. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Para mim, na minha leitura e na minha exegese hermenêutica desse texto, ele é bem simples, mostrando a correlação do Espírito Santo de Deus trabalhando no nosso espírito e no nosso corpo. Pode ver que ele vai falar que o nosso corpo mortal, fadado ao pecado, ele pode ser transformado por quem? Por nós? Pela nossa autojustiça? Não, pelo Espírito Santo. Ponto final. Assim como o Espírito de Deus pode pegar nossa natureza caída e nos transformar, aqui o texto está fazendo uma correlação direta, dando uma ideia de uma símile, mostrando que assim como ele pode atuar em nós, assim ele atuou na morte de Jesus e no corpo de Jesus. Olha na NVI. Então, depois você pode ler a revista e atualizada para mim, por favor. Eu só vou ler agora para você. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, e se o Espírito daquele... Eu acredito que aqui não está se referindo ao Espírito de Cristo. Eu quero acreditar que está se referindo ao Espírito Santo de Deus. Porque logo depois ele vem falar: aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Na minha leitura, eu vejo que é o Espírito Santo de Deus
É Trabalhando porque, aonde? a partir do momento que a gente tem aqui Paulo falando, né, quem habita dentro de nós agora é o Espírito Santo enviado por Jesus, né? Exatamente, Então, exatamente. Então, porque, para mim, né, é muito claro, quando o Gruden falou ali que não temos passagens, aí ele só faz a menção, né, desse texto, né? É, mas nenhum texto das Escrituras, afirma isso explicitamente. Mas veja, ele dá uma dúvida, assim, ó, dá uma olhada lá, considere. É porque é óbvio que alguns aqui podem estar indo fazer uma defesa que não se trata do Espírito Santo. Na minha na minha compreensão, assim como Deus, Trino, trabalha em toda a criação, é claro que existem papéis distintos da Trindade, a gente vê isso muito lá na criação, mas a gente vê isso o tempo todo, a Trindade tendo papéis. Na ressurreição, que é o grande marco, eu não teria nenhum problema. Se no nascimento a gente vê uma obra direta do Espírito Santo, por que agora na ressurreição não é uma obra direta do Pai, do Filho e principalmente do Espírito Santo? Eu não tenho dúvida. Mas assim, por que Deus deixou essa ausência de mais texto? É porque tem vezes que Deus ele simplesmente acha que algumas coisas não há necessidade, né? Mas na minha defesa, eu acredito sim que na obra da ressurreição é o Pai, é o Espírito Santo e o Filho divino trabalhando no corpo humano do Filho 100% homem, entendeu? Então a Trindade está trabalhando sobre o corpo. uma coisa a gente tem certeza, né? Quem atuou foi Deus. Foi, foi. E também, vamos supor, né, Felipe, que falte texto, não tem problema. O pai está lá e o filho está lá, então tá bom. É ou não é? Não tem problema. Né? Se o pai e o filho estão O trabalhando, importante é que nós seremos ressuscitados naquele dia. É exatamente. promessa. Então, É, no, Jesus foi o no, primeiro, a gente na, vem em seguida. exatamente. Então, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Mas assim, eu Agora, gosto. pastor, Hum, uma dúvida, claro, não é nenhuma dúvida, acho que é mais uma afirmação. Por exemplo, você pega Enoque e pega Elias, que foram ressuscitados, né, que foram levados perdão, eles foram arrebatados. O é. corpo deles vai sofrer uma modificação também, né? Então, nesse quesito, filho, a gente Porque acredita eles não que eles já morreram. foram. Então, eles foram os dois da história que não passaram pela morte. Eles já foram promovidos sem a necessidade da morte, entendeu? No caso deles, pode ver que eles foram arrebatados, né? É o arrebatamento. Assim Então você como um acha que eles dia, já foram transformados, já então? não, já estão com o corpo, né? Porque a gente deduz essa questão? Porque quando Moisés aparece na transfiguração, ele aparece com que corpo? Moisés? É. Com o Lembra? corpo já Moisés, transformado, né? entendeu? Então dá uma ideia de que no caso de Elias e de Enoque, pode ver que ali era Moisés, Elias e Jesus, não é? Não era Elias, Elias, Moisés. Moisés e Jesus. Aí você fala, mas vem cá, pastor, e Moisés não morreu? Morreu, mas ele também foi promovido antes da hora. É, o corpo Porque sumiu, né? aí O corpo justifica. desapareceu. Então, aí você concorda que aquele texto de Judas, que fala que o corpo de Moisés foi transladado, foi tomado, né, pelo anjo, confirma isso. Aí fica claro e nítido que de todos os mortos que ainda não passaram pela morte, pensa assim, vamos pegar aqui um exemplo? Agora que eu estou argumentando, eu estou dando margem para um pensamento para elucidar a tua dúvida, né? Abraão já está com o corpo glorificado ou não? O que você acha? Eu acho que não. Pois é, a gente não tem como afirmar. É, Mas eu também acho que não. Eu também acho que não. ele Por quê? morreu, foi Ele enterrado, morreu, foi enterrado e o osso dele ainda está lá. tá, Davi já está tá a mesma glorificado? coisa. Não, acho que não. Exatamente. Pois é. Mas e Moisés? Moisés, até então, se não tivéssemos o texto de, de Judas, e aí onde entra o texto de Judas,
Olha lá, Judas, versículo de número 9, né? Só tem um capítulo. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele. Mas disse, o Senhor te repreenda. Ou seja, chega para lá, capeta. Esse corpo aqui já foi promovido antes da hora. E aqui, olha que legal. Aí, então, sustenta que Moisés foi promovido com o corpo glorificado, mas Moisés passou pela morte. Moisés passou. Então, a ideia que a gente tem de Enoque, de Elias, pelo que a Bíblia cita, é que eles foram arrebatados, e aquilo que vai acontecer lá no grande arrebatamento e na grande transladação, que será a ressurreição de todos, já aconteceu com esses dois, ou melhor, com esses três. Só que os dois, Enoque e Elias, não passaram pela morte. Só que Moisés passou pela morte, né? Moisés passa pela morte, recebe então o corpo glorificado, e possivelmente são os três seres, aqui é especulação minha, tá? Os únicos três seres que já foram antecipadamente presenteados por Deus com o corpo glorificado. Aí você diz assim, e aí, pastor, e aí que é a graça, né? Pode? Bom, são especulações que eu deduzo, entendeu? Mas, assim, você tinha feito a pergunta, né? Qual era mesmo a sua pergunta? Se eles já estavam com o corpo glorificado, né? Eles não passaram pela morte. Se eles não seriam transformados também. Novamente, né? No dia da... Minha dúvida é se por eles terem lá... sido arrebatados, se eles teve o corpo transformado ou não. Eu acredito que sim. A diferença que as escrituras deixam, Felipe, é quando, por exemplo, nós estamos no seio de Abraão, que seria aquele lugar onde nós descansamos, que seria a sala de estar dos céus, entendeu? É o lugar onde Abraão está, Davi está, a maioria dos profetas estão, João Batista está. Então a gente entende que todos esses que ainda estão nessa sala de estar celestial, eu gosto de chamar sala de estar celestial, por quê? Você vai entender bem isso em escatologia. Eu acho que eu já ensinei isso na igreja. Por exemplo, quando alguém morre, eu vou até antecipar aqui um dos ensinos da escatologia. Quando alguém morre, ele vai para onde? Ele já vai para o céu? Definitivo? E se ele não teme a Deus, ele já vai para o inferno? Definitivo? O que você acha? Eu acho que sim, porque senão a gente entra na questão do purgatório, né? Não, então, mas aí que entram esses mistérios que a Bíblia não comenta tanto, mas ela menciona. Ela menciona o quê? Olha que interessante. A Bíblia mostra que a gente vai para o seio de Abraão, certo? E que o rico, quando estava no lugar de tormento, fala para Abraão, manda que Lázaro, né, passe o dedo na água e venha aqui, pelo menos molhar os meus lábios, né, porque eu estou aqui num lugar de tormento. E aí vem a resposta. Tá. Seria um lugar realmente um lugar de espera mesmo, né? Mas, Então, por exemplo, aqueles que não creram aguardam num lugar de sofrimento e os que creram aguardam num lugar de descanso, né? E por meio Aí didático, depois da ressurreição herdar realmente o céu. Exato. Aí onde entra outra coisa. Quem morre está dormindo, não tem mais cognição, não sabe de nada, está ali, né, em estado vegetativo praticamente, só descansando, esperando o dia, ou está vivendo, ou está comentando, ou está participando. Pela descrição dessa passagem bíblica, onde Jesus não diz que é parábola, é isso que é interessante. Ali ele conta uma história, ele não fala que é parábola, mesmo que muitos interpretem como parábola. Pode ver, quando Jesus faz uma parábola, ele faz menção de dizer, ali ele só narra um fato. É como se ele estivesse ali olhando do que está acontecendo no lugar dos mortos. Então, o que nós entendemos ali naquela descrição que o evangelista registrou? Que há uma sala de estar, e aí eu gosto de usar como sala de estar por meio de didático. Há uma sala de estar
que é o seio de Abraão, e há um abismo que é intransponível, e há uma sala de estar do inferno, que já é de tormento. E pode ver que a descrição do rico, quando ele está lá, ele está consciente porque ele foi para o inferno, ele não se posiciona com arrependimento. Olha que interessante, hein, Fê? Essa ideia é muito forte também, hein? Pode ver que ali, em nenhum momento ele se demonstra arrependido. Dá uma ideia de que quem vai para o inferno com a sua consciência plena, Exatamente. decidida, Foi porque quis. Foi porque desprezou, foi porque rejeitou, dando aquela ideia também do que? Da blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, lembra que o pecado que é imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo? E a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é muito parecida com aquele que nega Cristo, e nega a obra de Cristo na nossa vida e despreza o que Deus realizou por nós e Deus enviou para nos salvar. Pode ver que a blasfêmia do Espírito Santo e a negação do Evangelho, ela é muito próxima, né? Então, pode falar. É aquela ideia que a pessoa sabe quem é Cristo, sabe que ele é o Salvador, Sim. tem ideia de que tudo em Cristo é amor, é maravilhoso, mas mesmo assim vira as costas para Deus, não aceita a obra redentora de Jesus. Exatamente, ou seja, se torna uma pessoa obstinada, consciente. E tanto é que a descrição do texto é que ele demonstra clareza do porquê ele está ali. Até lá no inferno ele se posiciona como um não arrependido, porque você pode ver que ele não diz nenhuma vez: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu fui negar Jesus? Por que eu fui desprezar Deus? Não, ele não coloca. A única coisa que ele põe é: mande com que alguém ressuscite e vá avisar os meus parentes. Tipo assim, eu estou aqui, estou feliz. É como quase que ele dissesse: eu estou satisfeito de estar aqui. Ou seja, é um orgulho que não tem volta, né? É uma pessoa obstinada na sua essência. Essa pessoa se torna um satanás de si mesmo, né? Exatamente, se torna um satanás de si mesmo. Bem colocado. E a quarta coisa, sabe o que, filho? Olha outra coisa e outra descrição que Jesus coloca ali como um terror, para assustar. Dá uma ideia de tetraplégico, porque ele não consegue nem se saciar aos seus próprios lábios. Dá para ver que ele tem consciência, mas não tem domínio sobre o seu corpo, que agora sofre, e ele não consegue nem se autossaciar seus próprios lábios. Por isso que ele pede a ajuda de alguém. Dá uma ideia de um ser que sofre tetraplegicamente. Ou seja, é um lugar de tormento. Por isso que Jesus, em outras passagens, em outros textos bíblicos, mostra que o inferno é um lugar de terror eterno. Então, essa descrição é uma descrição assim muito forte. Aí voltando para o sala de estar divina e sala de estar satânica. Então o que acontece? Aonde vai ter o acerto de contas da promoção e da condenação? Vai ser no grande dia do juízo, ou no grande dia do arrebatamento. No arrebatamento, aqueles que estão vivos serão transladados num piscar de olhos e os mortos ressuscitarão. A pessoa sai da sala de estar e agora vai para as bodas. Então, até essa descrição, essa metáfora, né? Eu estou aqui na sala de estar das bodas, né? Pode ver. A gente está lá na sala de estar, que é o seio de Abraão. A porta não abriu. Jesus veio buscar o seu povo entre as nuvens. Opa, a porta abriu. Vamos para a festa. Entendeu, Fê? E aí? E os que estão nas salas de estar do inferno? Aí eles já vão para o lugar de condenação. Já vai para o grande lugar do julgamento, que vão ser sentenciados para sempre. Então, voltando, Enoque e Elias já estão lá. Eles não estão aqui, né? Porque eles já passaram, já foram promovidos. Aí outra pergunta, e outra incógnita. Aí isso é incógnita, tá? E aí, tem mais alguém na história que foi promovido? Eu ia te fazer essa mesma pergunta em relação ao ladrão da cruz. Então, eu deduzo que o paraíso é a sala de estar, entendeu? Eu deduzo o que Jesus disse. Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. O paraíso ali citado por Jesus é o seio de Abraão, é a sala de estar. Entendeu?
na minha concepção, o seio de Abraão e paraíso. Entendi. Porque pensa assim, filho, pastor, o senhor agora me acabou com o meu paraíso. Só no fato de já não tá na sala de estar do inferno, já é um Ô, paraíso, né? filhote, você não está na sala de estar do capeta. Oh, meu Deus. Você não está tetraplégico sofrendo, né? O texto lá tem um texto muito forte que é de Isaías, que fala que naquele lugar de tormento, a carne nunca deixa de sofrer, o bicho nunca deixa de incomodar. Ou seja, o inferno é citado com todas as descrições mais horripilantes. E Deus faz questão de deixar assim para tocar na consciência do mais vil pecador, para que ele se arrependa, porque não é o lugar que Deus deseja com que ele vá. É como as escrituras afirmam, né, filho? O inferno não foi criado para o ser humano, foi criado para o diabo e os demônios. E o ser humano vai para lá porque ele se torna diabo de si mesmo, né? É interessante, né? Então, só de não estar lá, né, meu irmão? Oh, meu Deus, já é uma bênção pura, né? Sem dúvida. Beleza? Mais alguma dúvida? Não. Mas é interessante essas descrições, né? Que a gente fica assim, fala, uau, né? Deixa eu ver se eu acho o texto aqui de, ah, de Isaías, que fala sobre essa questão de um lugar de tormento. Deixa eu achar aqui, é no finalzinho de Isaías. Já já eu acho, para te ler, porque é um lugar, eu acho que é aqui 66:24. Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O verme destes não morrerá, e o seu fogo não se apagará, e causarão repugnância a toda a humanidade, demonstrando que aquele lugar é um lugar horroroso, né? Olha a descrição. O verme destes não morrerão, e o seu fogo não se apagará. É um lugar de repugnância, né? Ou seja, por isso que a Bíblia ela é um livro onde o diabo não quer que o ser humano leia. Porque na hora que uma pessoa começa a ler esse texto e começa a ver, e começa a ser convencido pelo autor da Bíblia, que é o Espírito Santo, de que aquele lugar é o lugar que Deus não quer que ele vá, então não tem como a pessoa não ser trabalhada pelo Espírito Santo. E por isso que o diabo tenta arrancar a Bíblia das pessoas. E quando não consegue arrancar, ele tenta alterar, né, filho? Por quê? Porque essa mensagem ela é tão dramática, ela é tão forte, mostrando o amor, o perdão, mostrando o caminho da salvação, mas mostrando também a condenação, que só uma pessoa que se torna diabo de si mesmo vai para aquele lugar de tormento, né? Então, voltando aqui ao ponto, né? A ressurreição de Cristo assegura a nossa redenção. Por quê, né? Aqui na página 513 fala algo muito interessante. Lê para nós essa parte da página 513, esse último parágrafo e o próximo dando continuidade na linha. Parte A aqui. É isso, parte A. Significado doutrinário da ressurreição. A ressurreição de Cristo assegura nossa regeneração. Pedro diz que Deus nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1,3. Aqui ele associa explicitamente a ressurreição de Jesus com a nossa própria regeneração ou novo nascimento. Quando Jesus ressurgiu dos mortos, tinha uma nova qualidade de vida, uma vida ressurreta, em um corpo e em um espírito humanos perfeitamente adequados à comunhão e à obediência eterna a Deus. Em sua ressurreição, Jesus obteve para nós uma nova vida semelhante à sua. Não recebemos toda aquela vida ressurreta quando nos tornamos cristãos, pois nosso corpo continua como era ainda, sujeito à fraqueza, doença e morte. Mas em nosso espírito somos vivificados com o novo poder da ressurreição. Até aí, só um minutinho. Olha que interessante. Pode ver que o texto de Pedro faz uma correlação, filho, de que assim como o Espírito nos regenerou, houve algo lá na ressurreição, um poder de Deus.
Da mesma forma que Deus trabalhou lá, Deus trabalha aqui. Só que lá Deus trabalhou de forma plena e total e o corpo é glorificado. E aqui, o que é glorificado, se a gente pudéssemos usar como um auxílio didático, é o nosso espírito. Pode ver que o nosso espírito ocorre o quê? Há um novo nascimento e há o quê? A divina semente é gerada. Olha a correlação. Isso é muito legal, né? Então, assim como houve aquele poder, há um poder dentro de nós. Por isso que acreditar na influência da ressurreição é também dizer, é possível Deus me regenerar. Isso é fantástico. Né? Mesmo sendo parcial. Por que parcial? Porque o total vai ser lá na glória. Ou seja, mas eu gosto da figura de linguagem, filho, de dizer o seguinte: nós sentimos as gotas da eternidade agora. Sabe quando há o respingo da eternidade? Então é como se o respingo da eternidade atingisse que parte nossa? O nosso espírito. E é por isso que uma das marcas mais poderosas do cristão é o novo nascimento. Né? Pode ver. É uma coisa que eu sempre acreditei é nisso. A partir do momento que eu nasço de novo, que eu nasci de novo, eu já faço, a eternidade já começou dentro de mim. Já está valendo. Não Não é, plenamente. que às vezes as pessoas ficam pensando naquela coisa distante ainda, só depois que eu abstrata, morrer. né? Não, pelo Exatamente. contrário, a partir do momento que eu crio em Jesus e nasci de novo, eu já sou parte integrante da eternidade. Exato, e já começamos a desfrutar. Por isso que o desfrute se dá na transformação. E aqui fica a máxima, né, filho? Qual é a máxima? É nascido, dá fruto de nascido. Não é nascido, então precisa nascer. É nascido e deixou de dar fruto é porque desviou. Aí tem que ter todo Só aquele gera preparo. fruto quem tem a semente, né? Exato. E aí onde entra a gente dá uma palmatória, no meu caso, que tenho mais uma, e aqui eu não tenho por que falar, minha linha é mais calvinista, mas aí eu dou toda a mão palmatória a todos os meus irmãos arminianos, e o desviado na minha concepção podem ser dois casos, ou ele nunca se converteu de verdade, ou ele se converteu e desviou. Eu acredito nessa hipótese. Eu não tenho dúvida quando a gente pega, por exemplo, um Saul que profetizou entre os profetas, um próprio Judas Iscariotes, que era uma pessoa que estava ali militando no reino de Deus, viu sinais e maravilhas e declinou, virou o diabo de si mesmo, ele negou aquilo que Hebreus fala. Eu não tenho dúvida. Pastor, então ele nunca aceitou de verdade. Essa complexidade do que acontece no âmbito da eternidade, eu deixo para Deus julgar. Eu acredito Porque se o sim. próprio Satanás e os anjos, sendo criados por Deus, estando com Deus na eternidade, se desviaram né? Sim. Por que não pode resolveram virar se as costas rebelar? para Deus, rebelaram. Porque um ser humano não pode se rebelar? Porque uma pessoa não pode enterrar o dom dela? Porque a outra não pode? Mas aí onde entra? Se está dando fruto de um desviado, o nome já diz, é porque apostatou, esfriou. Até a palavra apostasia sustenta essa ideia. O que é o apóstata? É aquele Esfriamento da que fé, né? esfriou a fé. Porque a Bíblia vai dar margem, volta ao primeiro amor. É porque já não está mais. Então, aí é nessa hora que eu fico quietinho e deixo os armenianos falar. E falo, não, vocês têm total razão e eu não tenho dúvida. Mas aí, eu só não gosto muito da linha do armeniano quando ele põe toda a decisão de transformação como um passo humano. Aí eu questiono. Por exemplo, a gente está trabalhando na regeneração. A regeneração é obra do Espírito Santo na gente. Pastor Rai, mas a gente não consente? Consente. Aí outra história. Mas eu não gosto desse lado, sabe, aonde nós determinamos tudo, porque fica Quem muito gera humanista. consciência em nós é o Espírito, né? A E fé é quando dom, então vem de Deus. Então, com o brilho da palavra, da mensagem do Evangelho, Deus fez com que eu entendesse. A partir do momento exatamente. que eu entendo, eu aceito e creio. Só que o lado armeniano mais radical, ele vai dizer o seguinte: eu vou para o céu agora porque eu quero, eu vou para o inferno agora porque eu quero.
traz para um lado muito humanista, muito do eu, muito do lado humano. Eu não acredito assim. Eu acredito que esse lado, assim como tem os calvinistas doentes, que tudo é predestinação, tudo é eleição, põe Deus e põe essa doutrina de uma forma fatalística, eu também não gosto, eu acho que eles fazem um desserviço a uma doutrina que é linda. Eu acho que tem esse lado exagerado dos arminianos, que também vão para um lado fatalístico da nossa humanidade, da nossa independência. Ali parece que o ser humano decide tudo, até manda em Deus. Aí eu não gosto disso, entendeu? É entre as questões dos extremos dos pensamentos, né? A partir do Exatamente. momento que a gente começa a levar para o lado do nosso pensamento e filosofar as coisas, a gente começa a se desviar Da sã doutrina, da né? centralidade dessa doutrina, né? E sabe, filho, eu não tenho dificuldade, aquilo que eu comecei na minha aula. Deus criou o céu e a terra, tá bom. O que ele explicou está explicado, o que ele não explicou, nos calamos. Mas e aí, pastor, na teologia não vamos argumentar? Vamos argumentar, vamos defender, mas vamos se ter humildade e revestir toda a discussão com uma santa humildade, dizendo, é razoável o seu pensamento. Mas o meu também é razoável, mas eu considero o seu. Porque aí a gente não corre o risco de pôr na boca de Deus e no texto sagrado que Deus não disse, nem para um lado nem para o outro. Vamos pôr na boca de Deus o que ele diz, vamos crer no que ele diz, no que ele citou e nós não compreendemos, não vamos colocar, porque seria muita arrogância da nossa parte. O que nós entendermos a partir da discussão da teologia, vamos argumentar, mas vamos ter aquela santa humildade de dizer, é o meu pensamento, é como eu acredito, né? Conclua aqui, Felipe, para a gente ir para o nosso intervalo. Filhão? Assim, né? Isso. Assim é por meio de sua ressurreição que Cristo conquistou-nos o novo tipo de vida que recebemos quando nascemos de novo. E por isso que Paulo pode dizer que Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou. Efésios 2, 5 e 6. Colossenses 3, 1. Olha que fantástico. Quando Paulo, aqui guiado pelo Espírito Santo, faz essa analogia da ressurreição de Cristo e mostra que na ressurreição dele houve algo extraordinário e nos associa àquela ressurreição, além de nos dar identidade e origem, da onde tudo começa na nossa vida, que foi na morte e na ressurreição, a gente também cria o quê? Uma codependência sagrada do quê? Porque juntamente com ele na ressurreição, ou seja, assim como ele desfruta, pelo poder de Deus a gente desfruta. É fantástico. Por isso que Paulo foi esse instrumento de Deus, que a gente não tem nem palavras para dizer como ele classifica as doutrinas e como ele foi um instrumento codificador do Evangelho. Sem a teologia paulina, sem as cartas paulinas, principalmente, a gente não teria essa grandeza de significado das obras e da biografia de Jesus. Mas ele foi esse instrumento que agora, com conceitos, com valores e com essa revelação divina, mostra de uma forma tão poderosa o destruncamento do que aquilo representou. É extraordinário, né? E aí a gente só glorifica a Deus. Olha que coisa fantástica, né? Continua lendo. Quando Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, ele pensou em nós como ressuscitados juntamente com Cristo e, portanto, dignos dos méritos da ressurreição de Cristo. Paulo afirma que seu alvo na vida é o Cristo, conhecer e o poder da sua ressurreição. Filipenses 3,10. Lembra disso, né? É conhecer quem? O Cristo e que o poder da ressurreição. Por que para Paulo o poder da ressurreição era tão dramático e tão poderoso? Porque ele era alguém que viveu poderosamente o quê? O efeito da ressurreição no seu corpo, na sua mente, no seu espírito. Olha que interessante, né? Eu coloquei aqui um comentário que eu escrevi dizendo assim:
Paulo falava tanto sobre esse tema, até para os povos que não compreendiam a esse respeito. Ele não estava preocupado se o romano entendia da ressurreição, se o galês, se o macedônio, se o habitante de Filipos, se o tessalônico. Ele não estava preocupado, ele falava da ressurreição abertamente, como se todo mundo conhecesse. Por quê? Porque ele sabia do poder da ressurreição e ele sabia de que esse vocábulo sagrado, mesmo não sendo compreendido, o Espírito Santo de Deus ia trabalhar naquela mente daquele gentio, daquele pagão, e aquele pagão, de uma forma ou de outra, uma hora ia ser ministrado por ele, mensageiro do Evangelho, e principalmente pelo Espírito Santo, porque essa obra não é uma obra do homem, mas é uma obra do Espírito. Então, Paulo, aqui ó, fica claro o porquê Paulo falava sobre esse tema até aos povos que não compreendiam esse respeito. Paulo falava muito da ressurreição porque ele desfrutava desse poder em sua própria vida. Paulo vivia a ressurreição e por meio da regeneração ocorrida nele próprio. Este tema não era discurso de culto de Páscoa para Paulo, era inspiração para a sua vida regenerada diariamente. Somente alguém transformado vive, prega e ensina e desfruta a ressurreição do passado com Cristo pela fé, no presente em seu viver e no futuro unindo a Trindade no arrebatamento. Ou, em outras palavras, Paulo vivia tanto o poder da ressurreição na sua vida que por isso pregava, ensinava, falava, porque ele se lembrava do passado, desfrutava do futuro e desfrutava do presente e aguardava ansiosamente pelo futuro que ele esperava. Olha que fantástico, né? Esse é um assunto magnífico, né? E aí a gente entende, quando a gente começa a fazer essa correlação, filho, aqui dá uma mensagem poderosa, né? Amém? Quer comentar alguma coisa aí para a gente... Não, Paulo também tinha essa convicção, porque ele também veio da religião dos fariseus, né? Que acreditavam na ressurreição, né? Então ele tinha essa consciência a respeito do tema muito melhor do que os saduceus que negavam, né? Sim. Mas só que você concorda que aquela consciência era uma consciência embrionária. Sem dúvida. Essa consciência foi a consciência transformadora. E olha como é fantástico isso, né? Essa consciência, ele viveu na vida dele, porque como um inimigo da cruz, agora ele se torna o quê? Um defensor da cruz e o maior defensor da ressurreição. Fantástico, né, filho? Então a ressurreição de Cristo assegura a nossa regeneração, por quê? Porque as doutrinas do Novo Testamento vai falar que tem uma correlação total dessa doutrina com a nossa regeneração. Ou seja, precisamos pregar mais a ressurreição, porque ela lembra a regeneração. Fantástico, né? Aliás, esse é um tema importantíssimo, porque o que define nós como uma religião cristã é justamente o nascimento e a ressurreição de Jesus. Sim, mas você Se a concorda ressurreição não for pregada, descaracteriza a nossa própria religião, né? Mas você concorda que ela é muito pregada apenas em Páscoa? Não. A gente acaba esquecendo. Uma tradição só, né? Mas, então, quando a gente perderam a noção de que um dia serão ressuscitadas também. Né? Então, quando eu digo assim, até eu mesmo preciso pregar mais. Graças a Deus, as igrejas que são históricas, que são bíblicas, que são cristocêntricas, igrejas escriturísticas, pregam muito sobre o novo nascimento. Isso, graças a Deus. Mas, mesmo assim, falta muitas vezes essa correlação. Eu mesmo. Então, é gostoso desfrutar disso, né? Tá bom, filhote? Vamos para o nosso intervalo? Daqui a 10 minutos a gente volta? Ok. Fechado. Até já, filhote. Até já.